Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiopatologia e Anatomia Patológica do curso de Biomedicina da Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. Nessa aula, nós iremos abordar o tema de inflamação. Então, eu dividi essa aula em aspectos gerais de inflamação e inflamação aguda, e na próxima aula nós vamos falar de padrões de inflamação e também de inflamação crônica, ok? Então, falando de inflamação, é importante nós definirmos o que vem a ser a inflamação. Então, a gente pode definir a inflamação como uma resposta de todo tecido que tem vasos, ou seja, de todos os tecidos vascularizados a alguma lesão local. E aí, para que essa inflamação possa acontecer, é importante que nós tenhamos tanto as células dos hospedeiros empenhadas nesse processo inflamatório ou dedicadas a agir nesse processo inflamatório. É importante também a presença de vasos sanguíneos, como nós acabamos de falar, é uma resposta dos tecidos vascularizados. E também é importante a ação de algumas proteínas e alguns mediadores inflamatórios. E aí, baseado nisso, nesse conceito que nós temos, nós já podemos definir para que acontece a inflamação. Então, a inflamação ela vem acontecer com o objetivo de cessar, de eliminar a causa inicial de alguma lesão que nós tivemos no tecido, para que então possa acontecer o processo de reparação tecidual. Então, o objetivo da inflamação é fazer com que aquele dano no tecido seja minimizado, ou seja, que aquele agente lesivo ou ele seja retirado por completo, ou ele tenha uma ação minimizada, para que o organismo possa recompor aquele tecido e o organismo entrar em estado de homeostasia novamente. Então, lembrem sempre que falando de inflamação, a gente quer eliminar ou neutralizar algum causador de uma lesão inicial, para que então, depois que a gente cessou essa resposta desse causador da lesão original ou inicial, nós tenhamos em um segundo momento o processo de reparação daquele tecido. E aí uma outra coisa que é importante nós comentarmos, um outro fato que é importante nós comentarmos é o que pode causar um processo inflamatório. Então o processo inflamatório ele pode ser causado tanto por infecções microbianas, e aí inclui infecção por bactéria, por vírus, por fungos e por alguns protozoários, alguns parasitas. Também o processo inflamatório ele pode ser causado por um trauma, então, por exemplo, uma batida que aquele indivíduo teve, ou um corte que ele teve, e também decorrente da exposição a alguns agentes químicos e agentes físicos. Então, por exemplo, uma queimadura com um ácido pode causar um processo inflamatório, ou então uma queimadura mesmo com a exposição ao fogo, que é uma queimadura decorrente de uma exposição a um agente físico, que é o calor. Além disso, a inflamação ela pode estar associada, como nós vimos na aula de necrose, a esse processo de morte celular, especificamente a necrose dos tecidos. Então, a necrose, no final do processo de morte celular, é ativado esse processo inflamatório para que aquelas células mortas saiam daquele tecido para dar espaço para o tecido que vai ser regenerado, para o tecido que vai ser reparado. Então, a inflamação também acontece quando a gente fala de necrose de tecidos. Um outro fato que nós podemos também indicar que causa inflamação é a presença de corpos estranhos no nosso corpo. Então, um exemplo disso bem clássico, as lascas de madeira, quando a gente está mexendo, manipulando alguma madeira, que entra aquelas farpas de madeira no nosso dedo. Além disso, suturas, ou seja, os pontos que nós recebemos cirurgicamente, dependendo da pessoa, também pode ter uma reação inflamatória, ficar inflamada aquelas suturas. E, por último, mas não menos importante, acontece também processo inflamatório, ou seja, a inflamação, quando nós estamos falando de alergias. Então, as reações de hipersensibilidade nada mais são que reações inflamatórias que são extremamente exacerbadas, ou seja, extremamente exageradas. Né? Então, é um processo inflamatório decorrente dessa sensibilidade que o organismo tem e, por fim, acaba ativando essa resposta inflamatória com todos os sinais e sintomas clássicos.
E aí nós estávamos falando sobre os sinais e os sintomas da inflamação, né? Esses sinais clássicos que eu tinha acabado de falar. Então, aí estão listados os 5 sinais cardinais ou cardeais da inflamação. E aí nós podemos citar o calor, ou seja, o local onde está tendo aquele processo inflamatório, ele fica com uma temperatura mais elevada. Outro sinal também disso é o rubor, ou seja, a vermelhidão daquele local. Outra característica, outro sinal também da inflamação é o edema, o inchaço desse local. A dor também é característica do processo inflamatório e, por último, a perda de função. Lembrando que pode ser que tenha 1, 2, 3, 4, 5 desses sintomas, ou talvez pode ter um ou outro. Não necessariamente tem que estar todos presentes, tá bom? Enfim, e esses processos e esses sinais do processo inflamatório, tanto calor, quanto rubor, quanto edema, quanto a dor, quanto a perda de função, a gente vai entender o porquê que acontece cada um desses sinais da inflamação. Então, todos eles estão relacionados com processos, com mecanismos vasculares e também mecanismos celulares que propiciam essas características de inflamação ao tecido. Então, cada um desses sintomas, cada um desses sinais que tem aí, são característicos de algum processo, de algum mecanismo que a célula teve que ter para que esse processo inflamatório aconteça. Então, por exemplo, o calor acontece porque há um aumento do fluxo sanguíneo daquele local onde está tendo aquele processo inflamatório. E aí a gente tem que lembrar que há calor porque o nosso sangue ele é aquecido, ele é um fluido quente. Então, conforme aumentou a quantidade de fluido, de sangue naquele local, com certeza a temperatura aumenta também. E aí isso também já justifica o rubor. Por quê? O rubor é a vermelhidão. A gente sabe que o nosso sangue é vermelho. Então, se aumentou o fluxo de sangue daquele local onde está acontecendo aquela inflamação, com certeza, além de aumentar a temperatura, também aumenta a cor. Porque o nosso sangue é vermelho, então, consequentemente, aquele tecido também ficará com aspecto avermelhado. Aí depois nós temos também o edema. O edema está relacionado também com eventos vasculares, ou seja, alterações dos nossos vasos. Principalmente, a gente pode resumir isso, o edema é causado pela passagem do líquido intravascular, ou seja, de tudo aquilo que está correndo dentro daquele vaso, para o meio intersticial, ou seja, para fora daquele vaso. Então, esse líquido que estava circulando dentro do vaso, então aí a gente pode exemplificar principalmente o plasma, ele passa pelo a camada do vaso e acaba chegando no meio intersticial. E aí, esse acúmulo de líquido que vazou de dentro do vaso para fora do vaso causa esse inchaço, causa esse edema. Já a dor ela está relacionada com alguns mediadores químicos da inflamação, nomeadamente a prostaglandinas, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, a dor está relacionada também com a resposta do nosso organismo a esse processo inflamatório. E, consequentemente, tem a perda de função. Por quê? Dependendo do tecido, aquele tecido não consegue executar as suas funções adequadamente. Por quê que ele não consegue desempenhar as suas funções adequadamente? Porque aquela célula está completamente empenhada a reparar aquele processo inflamatório, ou seja, a conter aquele micro-organismo que invadiu a célula, ou tentar minimizar o dano de uma queimadura, seja por um ácido, ou seja por uma alta temperatura. Então, tem essa perda de função decorrente na verdade, da troca que a célula tem, da troca de prioridades que a célula tem para tentar sanar e minimizar esse efeito inflamatório, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos bem típicos de inflamação. Essas inflamações são visíveis, né? E aí a gente tem, por exemplo, um mordelo, ou também chamado de terçol. Nós temos uma lesão sifilítica, que é a segunda imagem de cima, que é decorrente da infecção por sífilis, né? Depois nós temos aí na terceira imagem uma acne, na verdade, que é decorrente também de alguns processos microbiológicos, que depois a gente pode comentar mais a fundo. Aí nós temos também
amidalite. Nós temos a inflamação, aqui onde eu vou indicar para vocês, está indicado aqui com a setinha vermelha, de um dente, ou seja, o organismo está reconhecendo aquele siso, principalmente o siso, né, que é o terceiro molar, como um corpo estranho, e aí acaba acontecendo um processo inflamatório. A conjuntivite aqui, também a inflamação de piercings, de furinhos que nós temos, que a gente pode ter na orelha, e da unha, que eu acho que é uma das principais e mais comuns processos inflamatórios que acontecem. Todo mundo já deve ter passado por esse tipo de processo inflamatório um dia na vida. Então percebam aqui que nós temos vermelhidão, inchaço, alguns casos a gente pode ter perda de função também, todos aqueles sinais que nós tínhamos falado sobre os sinais cardinais da inflamação. E aí nós temos que lembrar que quando nós estamos falando de um tecido com inflamação, a gente tem que lembrar que esse tecido que está recebendo esse estímulo lesivo, ele vai passar por um processo inflamatório, como eu coloquei aqui para vocês, e esse processo inflamatório vai caminhar ou para o reparo tecidual, ou então, caso não consiga minimizar o efeito daquele agente lesivo, vai caminhar, vai evoluir para uma inflamação crônica. Então, lembrem sempre que o objetivo da inflamação é minimizar ou até mesmo acabar com aquele foco que está causando uma lesão na célula. E aí, depois de um processo inflamatório muito longo, que a gente vai comentar logo mais, a célula tenta conter isso, mas algumas vezes ela não consegue fazer com que esse processo, com que esse agente lesivo cesse, ou seja, com que ele acabe. Então, isso acaba evoluindo para uma inflamação crônica. Então, esse tecido com inflamação, ele passa por um processo inflamatório. Esse processo inflamatório tem o objetivo de causar, de levar aquele tecido a um reparo tecidual para que ele volte ao normal, ou então esse processo inflamatório, se ele não for cessado, né, se aquele estímulo que estava causando aquela inflamação não for cessada, esse processo inflamatório evolui para uma inflamação crônica, ok? Então, falando sobre as diferenças entre a inflamação aguda e a inflamação crônica, nós temos aqui do lado esquerdo as características que nós vamos comparar entre a inflamação aguda, que está aqui em verdinho, e inflamação crônica, que está aqui em roxinho. Então, nós temos aqui que o início dos sintomas de uma inflamação aguda geralmente é rápido, ou seja, esses sintomas podem aparecer em minutos ou até mesmo em horas. Já com relação à inflamação crônica, demora para aparecer esses sintomas dessa inflamação. Então, por isso que é uma das diferenças que nós podemos citar entre inflamação aguda e inflamação crônica. Depois nós temos, como uma outra característica, o infiltrado celular, ou seja, qual é o principal conteúdo de células que estão presentes naquele processo inflamatório. Falando de inflamação aguda, nós temos como principal os neutrófilos. Por que os neutrófilos? Porque eles estão mais abundantemente no nosso sangue. Então, se eles estão em maior quantidade no nosso sangue, é mais fácil que eles cheguem no local da inflamação mais rapidamente. E já na inflamação crônica, as principais células que estão lá presentes são os monócitos, os macrófagos e os linfócitos, né? O monócitos ou macrófagos, depende se ele está na circulação. Se ele estiver na circulação é monócito, que ele é chamado. Se ele estiver no tecido, ele vai ser chamado de macrófago. Então, tem essas principais diferenças de células que estão presentes naquele local da inflamação. Depois, a gente pode ter também a lesão a gente pode comparar essas inflamações com relação à lesão tecidual, ou também a capacidade de tornar aquele tecido fibrótico, ou seja, cheio de fibroblastos. Falando da inflamação aguda, nós temos essa lesão tecidual muito mais leve e uma fibrose muito autolimitada. Então, é muito controlado por ser um processo muito rápido. Já falando de inflamação crônica, nós temos uma lesão tecidual muito mais severa, muito mais forte, muito mais presente. E isso tende a evoluir se esse processo inflamatório continuar naquele tecido. Já com relação aos sinais locais,
e sistêmicos, ou seja, em todo o corpo, na inflamação aguda, esses sinais locais são mais proeminentes, ou seja, eles aparecem muito mais rapidamente, como nós vimos aqui, naquela primeira característica de início de sintomas. Já na inflamação crônica, eles são muito menores. Tá? Então, a gente tem que lembrar que essas são as principais características entre inflamação aguda e inflamação crônica. Okay? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre a inflamação aguda. E aí, nós separamos os eventos que acontecem na inflamação aguda dessa forma que eu coloquei para vocês. Mas é importante nós lembrarmos que essa separação ela é extremamente didática. Por quê? Esse processo inflamatório ele vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, não necessariamente tem que primeiro acontecer uma coisa para depois acontecer outra. Então, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo naquele tecido, tá? E envolvendo vários tipos de células. A primeira fase desse processo inflamatório agudo que nós vamos falar, que na verdade, assim, primeiro é importante nós falarmos que esse processo inflamatório agudo inclui estímulo irritativo, fenômenos vasculares, fenômenos exudativos, fagocitose e, por fim, nós temos o resultado da inflamação. E aí o primeiro fenômeno que nós vamos falar é esse estímulo irritativo. Quando a gente fala de estímulo irritativo, nós estamos falando do que está causando aquele processo inflamatório. Então, pode ser tanto aquela bactéria que infectou o tecido, tanto aquele fungo, tanto aquele vírus que está causando esse processo inflamatório, ou então aquela necrose que fez com que ativasse esse processo inflamatório para que aquele tecido fosse limpo, né, e aquelas células mortas fossem retiradas para o tecido se regenerar, ou então porque o nosso organismo está tendo alguma reação imunológica. Então, um exemplo disso, como nós já falamos, a hipersensibilidade, as alergias. Então, quando nós falamos de estímulo irritativo, nós estamos falando que são fatores que tiram o tecido do seu estado de homeostasia. Então, são fatores que acabam irritando, como o próprio nome diz, o tecido, ativando toda essa reação inflamatória que nós iremos comentar. Então, dentre esses eventos que nós falamos aí, nós vamos falar agora sobre os fenômenos vasculares. Então, como o próprio nome diz, vascular são aquelas alterações, fenômenos vasculares são alterações nos vasos sanguíneos com o objetivo de fazer com que essa reação inflamatória aconteça. Ou seja, fazer com que as células inflamatórias, ou seja, os leucócitos, cheguem naquele local, fazer com que o sangue chegue mais rapidamente naquele local. Então, lembrem que, falando de fenômenos vasculares, nós estamos falando de alterações nos vasos que vão permitir com que ou favorecer com que essa inflamação aconteça, tá? Então, falando desses fenômenos vasculares, é importante nós lembrarmos que acontecem alterações tanto na quantidade de sangue que está sendo levada para aquele tecido, e esse aumento da quantidade de sangue é resultante da alteração do calibre daquele vaso. Ou seja, a gente aumenta o local por onde passa aquele vaso, decorrente de uma vasodilatação. Aquele vaso ele acaba se expandindo para que a gente possa ter muito mais sangue passando dentro do vaso. Então, vejam só que uma das alterações, duas, né, na verdade, dessas alterações vasculares, nós temos tanto a alteração do calibre do vaso, ou seja, da grossura desse vaso, como também das alterações no fluxo sanguíneo, ou seja, quanto de sangue está chegando naquele tecido. E aí a gente tem que lembrar que, além disso, nós temos também o aumento da permeabilidade vascular, ou seja, a gente consegue liberar mais a saída de coisas que estão dentro do vaso para fora daquele vaso. Então, nós temos uma maior liberação de elementos intravasculares para o meio do interstício, ou seja, para o local onde está acontecendo aquele processo inflamatório. Tá? Então, um outro fenômeno que acontece, que nós chamamos de fenômeno vascular, é o aumento da permeabilidade vascular, ou seja, a permissão de que elementos que estão dentro do vaso saiam para fora desse vaso. E tudo isso tem um objetivo.
o objetivo tanto da alteração do fluxo, como a alteração do calibre vascular e também o aumento da permeabilidade vascular, tem o objetivo de fazer com que aumente a quantidade de proteínas pró-inflamatórias, ou seja, aquelas proteínas que favorecem o desenvolvimento da inflamação, e também leucócitos, que estão lá dentro do sangue, que está passando pelo vaso, para fora daquele local, para fora do vaso, ou seja, para fora do local da circulação. E o nosso objetivo disso é que tanto essas proteínas como esses leucócitos cheguem fora daquele vaso, ou seja, chega lá no local daquela lesão ou daquela infecção. Então, nós falamos para que acontecem essas alterações vasculares e agora a gente vai falar quais são essas alterações vasculares que acontecem. E aí a primeira que eu coloquei para vocês e a primeira que acontece nesse processo inflamatório é a vasoconstrição. O que vem a ser a vasoconstrição? É quando o local onde passa o sangue, lá dentro do vaso, fica menor. Ou seja, o fluxo fica muito mais diminuído porque o vaso diminui o seu lúmen, ou seja, diminui o local onde passa aquele sangue. Então ele fica muito mais fino. E isso acontece transitoriamente lá nas arteríolas, ou seja, nos pequenos vasos, que o objetivo dessa vasoconstrição é impedir qualquer sangramento excessivo em um primeiro momento. Porque teve um agente lesivo, então acontece a vasoconstrição para que depois, por exemplo, quando aquela farpa de madeira saia daquele local do processo inflamatório, não cause um sangramento tão extenso. Então, esse primeiro mecanismo de vasoconstrição é tanto para a gente poder fazer essa contenção do sangue, para que não haja uma hemorragia, mas também pode acontecer com o objetivo de fazer com que aquele local da lesão tenha um fluxo muito mais aumentado de sangue. Então, imaginem só, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Imaginem vocês, eu tenho aqui um vaso normal, e a partir do momento que eu falo que tem uma vasoconstrição, eu falo que ele está ficando muito mais fininho. E aí o que eu quero que vocês entendam é que essa vasoconstrição acontece com o objetivo de impulsionar esse sangue a passar aqui com maior velocidade para que haja um fluxo muito maior de sangue para aquele local. Então, em um primeiro momento, acontece essa vasoconstrição com esse objetivo, com esses objetivos, na verdade, tanto de impedir uma hemorragia, mas também para aumentar de uma forma bem drástica, bem rápida, o fluxo sanguíneo daquele local. Aí depois nós temos também acontecendo a vasodilatação. Então, em um primeiro momento, o vaso fica menor, fica mais fino, e já em um segundo momento vai acontecer a vasodilatação. Ele vai aumentar o seu calibre, a sua capacidade de receber sangue. Então, em um primeiro momento ficou fininho, e em um segundo momento aquele vaso fica com um calibre muito maior, muito mais grosso. E aí essa vasodilatação, ela acontece com esse objetivo também, de aumentar o fluxo naquele local do sangue, tá? E aí, consequentemente, isso traz aqueles sinais que nós falamos de inflamação, que é o calor e o rubor. Então, fica tanto quente como também vermelho por conta de uma presença de sangue mais aumentada naquele local do processo inflamatório. Já em um segundo momento, na verdade, em um terceiro momento, desculpa, eu não vou parar o vídeo, porque eu já expliquei uma quantidade muito grande de informações. Se eu fosse parar, eu teria que explicar tudo de novo. Nós iremos, nesse terceiro momento, que está aí numerado, número 3 aqui, nós teremos uma redução da velocidade da circulação. E essa redução acontece porque as células ficam menores. Aí, nos próximos slides, a gente vai ter isso ilustrado. Então, aumenta a permeabilidade vascular decorrente da diminuição das células endoteliais que formam um vaso. Então, essas células ficam menores e isso permite com que passe líquido de dentro da célula para o meio extravascular, ou seja, para o interstício, para o meio intersticial. E aí isso permite que os leucócitos
vá para aquele local do processo inflamatório. Então, aqui nós temos um esquema bem hipotético, ele é muito simplificado, é bem ilustrativo, é mais para vocês conseguirem entender, tá? É mais para fins didáticos. Então, aqui, nesse esqueminha que eu peguei para vocês na internet, nós temos representando uma camada de células epiteliais, depois, próximo a essa camada, um tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo, nós temos células dendríticas, que são células do nosso sistema imune, que auxiliam também no processo dessa reação inflamatória. Nós temos também mastócitos, aqui ó, com esses porozinhos aqui, que também são células do sistema imune, e macrófagos, que também vão auxiliar nessa resposta inflamatória. Aí, isso que nós acabamos de falar, estão inseridos no tecido conjuntivo. E agora aqui em vermelhinho nós temos representado um capilar, um vasinho, com os eritrócitos e também alguns leucócitos, aqui nesse caso especificamente o neutrófilo, aqui, tá? Ok, a gente já entendeu como então que isso está esquematizado aqui de forma normal, né? Então aqui em cima nós temos uma representação normal. E agora aqui embaixo nós temos uma representação de um tecido que está recebendo um estímulo nocivo. Nesse caso, imaginem vocês, está lá na sua casa cortando cebola para fazer um arroz, e aí você se cortou com a faca. Nesse caso é um estímulo físico, tá? A gente está tendo uma ação mecânica lesionando aquele tecido, tá? Então imaginem aqui, ó, esse pérfuro cortante adentrando a pele e junto a esse material pérfuro cortante, alguns micro-organismos que estão adentrando esse tecido. Então, imaginem vocês, aqui em amarelinho tem alguns micro-organismos, vamos falar que são bactérias. E aí, agora a gente precisa que esse tecido seja descontaminado, seja desinfectado. Então, a gente vai ter uma série de reações inflamatórias, de eventos que incluem-se na reação inflamatória para minimizar esse dano que foi acometido aqui nesse tecido, que aconteceu aqui nesse tecido. Então, vejam vocês, aqui a gente já está esquematizando um agente agressivo, um agente lesivo, né? Então, um estímulo irritativo naquele tecido. E aí, imaginem que isso é um corte. Então, um material pérfuro cortante ali, com algumas bactérias esquematizadas, ilustradas em amarelo, que adentram o tecido. E aí, esse tecido, ele imediatamente já ativa essa resposta inflamatória. Por quê? A bactéria, essas bactérias que adentram o tecido, ela tem nas suas camadas proteicas, na sua membrana, algumas proteínas que elas são reconhecidas pelas nossas células de defesa. E aí, dentre isso, a gente pode citar os mastócitos, que estão aqui, ó, essas célulazinhas com esses grânulos dentro. Esses grânulos, eles são responsáveis pela produção de histamina. Então, essa histamina, olha aqui, ela foi liberada, está em roxinho aqui, ela foi liberada e ela vai ser responsável pela vasodilatação. Então, olha só que importante. Em primeiro momento aconteceu a vasoconstrição, aí, em um segundo momento, tem a liberação de histamina, então acontece o inverso, acontece a vasodilatação, então esse vaso ele aumenta o seu fluxo sanguíneo. E essa vasodilatação ela é extremamente importante, porque, vejam aqui, ó, conforme esse vaso aumenta o seu calibre, então ele está mais grossinho aqui, nós temos uma maior capacidade, uma maior quantidade de sangue que vai chegar nesse tecido. Então, quando a gente tem mais sangue chegando naquele tecido, consequentemente nós temos mais oxigênio e mais nutrientes que chegarão naquele tecido que está combatendo esse processo inflamatório. Então, isso é importante porque o processo inflamatório ele é extremamente lesivo. Depois a gente vai precisar reparar esses danos e recuperar aquele tecido. Então, é importante que tenha oxigênio e nutrientes. Além disso, a vasodilatação tem uma outra importância, que é a diluição de toxinas. Então, se esses micro-organismos liberaram toxinas que são pró-inflamatórias, ou seja, que são toxinas que induzem o processo inflamatório, quando a gente tem uma chegada de mais líquido que vazou
dentro do vaso para fora do vaso, aqui nesse local da lesão, do foco inflamatório, nós temos essas toxinas sendo diluídas e perdendo o seu potencial patogênico, tá? Então, por isso que é importante também a vasodilatação. E nós temos também uma outra importância da vasodilatação, que é a chegada de fibrinogênio que sai daqui e vem para esse foco inflamatório, sai de dentro do vaso e vem para o foco inflamatório. E quando chega no foco inflamatório, esse fibrinogênio é quebrado, é transformado em fibrina. E aí essa fibrina vai ter a função, olha só aqui em azul, de compartimentalizar o agente que está causando esse processo inflamatório. Então ele vai guardar em bolsas esses agentes que estão sendo os causadores dessa inflamação. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que o que está causando a inflamação não se dissemine aqui pela circulação. Então, que isso não venha para cá e acabe causando um processo inflamatório sistêmico, ou seja, no corpo todo. Então, vejam só, nós falamos dos eventos vasculares até então, tudo que acontecia de alteração nos vasinhos, nos capilares, próximo àquele processo inflamatório. E agora o que nós vamos falar são eventos celulares. Então, são coisas que acontecem com as células. Então, a gente tem que lembrar que esses eventos vasculares que nós falamos até então, o objetivo deles é que chegue mais leucócitos, mais células brancas, células de defesa para aquele foco inflamatório. E aí, acontecem vários eventos que eu separei para vocês. O primeiro evento que acontece com esses leucócitos é o recrutamento. Eles são chamados para aquele tecido, tá? Eles são recrutados. Já em um segundo momento, acontece o que nós chamamos de marginação. Eles vão para a margem, esses leucócitos vão para a margem do endotélio vascular, ou seja, eles vão para a margem da parede vascular na parte de dentro, né, daquele vaso. Posteriormente, quando eles já estão marginalizados, quando eles já estão na bordinha daquele vaso, acontece o que nós chamamos de rolamento. Esse rolamento é quando tem, como o próprio nome diz, as células rolam pelas paredes desses vasos com o objetivo de se transportar para o local daquela lesão, ou chegar mais próximo do local da lesão. Já em um quarto momento, nós temos o que nós chamamos de adesão. Então, depois de rolar, essas células se fixam às células do endotélio, ou seja, as células que formam aquele vaso, para que depois, no quinto momento, possa acontecer o que nós chamamos de diapedese. A diapedese nada mais é que a passagem de células do meio intravascular para o meio extravascular. Ou seja, quando os leucócitos saem de dentro do vaso e vão para o local do foco inflamatório, onde está acontecendo aquele processo inflamatório. Já o sexto evento que acontece, que envolve os leucócitos, é o que nós chamamos de quimiotaxia. A quimiotaxia nada mais é que a liberação de citocinas e quimiocinas que são responsáveis por recrutar, por chamar mais leucócitos para o local daquela lesão. E aí, então, a quimiotaxia vai fazer com que volte esse ciclo novamente. Volte para o recrutamento de células, para que tudo isso aconteça novamente até que aquele foco inflamatório, até que aquela inflamação termine, ou seja, até que aquele dano que está causando a inflamação saia do organismo. Então vejam só, aqui tudo que nós falamos, nós acabamos de falar. Então aqui nós temos um leucócito, então isso daqui é uma representação de um leucócito, principalmente os neutrófilos, porque eles que estão mais presentes lá na inflamação aguda, tá? Porque eles são presentes em maior quantidade no sangue. Então, por isso que eles são os primeiros aí para o processo inflamatório. Então, aqui nós temos um leucócito. Esse leucócito, ele tem aqui, ó, representadinho em rosa na membrana, algumas proteínas que nós chamamos de selectinas e integrinas. Depois a gente vai entender o porquê que acontece isso. Então, lembrem lá, do processo número 1, é o recrutamento. Essas células são chamadas para poder combater aquele processo inflamatório. Em um segundo momento, nós falamos de marginação.
essas células vão para a bordinha do vaso, lá para a parede do vaso, fica encostadinho. E por meio dessas proteínas que nós chamamos de selectinas integrinas, como nós falamos, esse leucócito se gruda aqui a essa célula do endotélio, ou seja, as células que compõem lá aquele vaso. Já em um terceiro momento, nós temos o que nós chamamos de rolamento, como nós tínhamos falado. Essa célula ela vai rolando por meio dessas adesões das selectinas integrinas aqui, com as células endoteliais, até o local por onde ela vai sair. Já no quarto momento, essa célula se adere mais firmemente nessa célula endotelial aqui representada em vermelho. E em um quinto momento acontece o que nós desejamos para que aconteça esse processo inflamatório, que é a diapedese, ou seja, a migração desses leucócitos para o local aqui do processo inflamatório. Então, até agora nós falamos sobre as alterações vasculares, as alterações celulares que acontecem. Agora a gente vai ver quais são as substâncias que estão envolvidas na inflamação. E aí eu separei aqui para vocês em substâncias que são derivadas do plasma, ou seja, estão presentes lá no plasma. E aí nós podemos citar a bradicinina e também algumas proteínas que são derivadas do sistema complemento. E dentre essas substâncias que elas estão envolvidas na inflamação, nós também temos aquelas que são derivadas de células, ou seja, aquelas que são produzidas pelas células do nosso corpo. Que aí nós podemos citar a histamina, o óxido nítrico, as citocinas, as quimiocinas e os eicosanoides. E aí eu quero que vocês lembrem que todas essas proteínas que nós estamos falando aqui, elas terão basicamente ou função de quimiotaxia ou função de vasodilatação. A vasodilatação vocês já conhecem o que vem a ser esse evento. Mas o que vem a ser a quimiotaxia? A quimiotaxia é o recrutamento de células de defesa. É quando mais células de defesa são chamadas, são recrutadas para aquele local daquela inflamação. E aí nós temos aqui, dentre essas células que são derivadas, essas substâncias que são derivadas de células, a histamina. E a histamina também tem uma função de vasodilatação, assim como a bradicinina. E aí elas se diferem no fato de que a bradicinina, além de ter essa função de vasodilatação, ela também tem uma função de causar dor no local da inflamação. Então, a liberação de bradicinina, junto com outro fator que a gente vai comentar logo mais, faz com que aconteça a dor, que também é um processo, também um sinal do processo inflamatório. Depois nós temos o óxido nítrico, que também é um potente vasodilatador. Ele também tem essa função de vasodilatar para acontecer tudo que nós falamos anteriormente. Já as citocinas e as quimiocinas, elas terão a função de quimiotaxia, de recrutar mais células de defesa para o local daquela lesão. Tá? Já os eicosanoides, a gente vai comentar logo mais. Então, o que nós vamos comentar agora é sobre os eicosanoides, que é o último elemento, a última substância derivada de célula que nós tínhamos falado no slide anterior. E aí, para nós falarmos disso, nós temos que lembrar que no processo inflamatório, nós temos a degradação de células. Né? Essas células elas são degradadas. A gente não pode esquecer que essas células elas são compostas por uma bicamada lipídica, uma bicamada de fosfolipídios. Então, conforme essas células vão morrendo, para que aquele foco inflamatório combata aquilo que gerou aquela inflamação, essas células que estão morrendo acabam liberando seus fosfolipídios das suas membranas. E aí esses fosfolipídios, eles sofrem a ação de uma enzima que nós chamamos de fosfolipase A2 e transformam o fosfolipídio em ácido araquidônico. E aí, esse ácido araquidônico ele pode ter dois caminhos. Ele pode ter tanto a ação da lipoxigenase, que é o LOX, que eu coloquei para vocês, e aí acaba gerando o que nós chamamos de leucotrienos. Deixa eu marcar aqui para vocês me acompanharem. Leucotrienos. Acho que não está marcando aqui. Esses leucotrienos, eles têm essa função de
auxiliar no processo de vasodilatação e também e principalmente os leucotrienos têm a função de auxiliar no processo de adesão da célula, no caso o leucócito, próximo à célula endotelial. Então faz com que o leucócito se grude na célula endotelial, ou seja, a célula que está formando aquele vaso. Depois, esse ácido araquidônico, ele também pode sofrer ação de outras duas enzimas, que são a ciclooxigenase 1 e 2. E aí acabam transformando o ácido araquidônico em prostaglandinas. E aí essa prostaglandina ela é muito importante porque ela também vai auxiliar no processo de transformar ou de dar o sinal da inflamação de dor. Então a prostaglandina ela acaba também causando dor. Por quê? Porque ela acaba irritando terminações nervosas locais ali daquele processo inflamatório. E, além disso, a prostaglandina também vai atuar dando para esse organismo um outro sinal de inflamação, que no caso é a febre. Porque a prostaglandina ela tem uma ação também direta no hipotálamo. E a gente sabe que o hipotálamo tem essa função também de controle da temperatura corpórea. Então, a prostaglandina atua no hipotálamo, fazendo com que um sinal seja mandado para esse hipotálamo, para que a temperatura aumente e para que avise o organismo, aquele indivíduo, que algo está acontecendo de errado. Então, para que ele fique atento, porque algo está acontecendo de errado. Então, quando nós temos febres, nós temos um processo inflamatório acontecendo. E aí, essa febre acontece por conta da migração dessas prostaglandinas lá no hipotálamo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? E coloquei um slide só de eicosanoides, do ácido araquidônico. Porque depois, quando vocês forem estudar os anti-inflamatórios não esteroides ou não esteroidais, os AINES, vocês vão ver que a ação desses anti-inflamatórios é diretamente nessas vias, tá? Tanto aqui no COX, quanto também no LOX. Tudo vai depender de qual anti-inflamatório nós estamos falando. Então, é extremamente interessante que vocês saibam que os anti-inflamatórios eles diminuem, cessam a febre e a dor, porque eles atuam diretamente nessa via que nós acabamos de falar. Vejam só, aqui nós temos uma ilustração de tudo aquilo que nós falamos dos eventos celulares. Então, vejam só, aqui o leucócito. Nesse leucócito nós temos as integrinas, aquelas proteínas que nós tínhamos falado, e aqui nas células endoteliais nós temos as selectinas. E aí percebam que esses leucócitos são recrutados, eles sofrem a marginalização, então eles vêm para a marginal aqui próximo da parede aqui desse vaso, e aí eles se ligam, tem uma ligação de integrina com selectina, então a gente pode ver aqui. E essa ligação permite o rolamento dessas células e a adesão dessas células acontecendo. E aí, quando tem essa adesão, é o momento em que a célula fala, vou parar porque eu já está na minha hora de sair de dentro do vaso para fora do vaso para ajudar a combater essa inflamação. Então, depois da adesão, tem o que nós chamamos de diapedese, ou seja, a migração dessas células para fora daquele meio intravascular, ou seja, vai para o meio extravascular. E aí, então, quando essas células vão para o local da inflamação, essas células ativam, elas liberam mais quimiocinas para que esse processo de recrutamento de leucócitos e para que tudo isso aconteça novamente. Tá? Então, para que o leucócito venha de novo, seja marginalizado, se adere aqui à membrana, à parede do vaso, e depois para que ele haja o rolamento, adesão novamente, e também a migração de dentro para fora desse vaso. Então, para que todo esse processo aconteça novamente, quando ele chega no local da inflamação, nós temos a liberação de quimiocinas. Olha só que interessante. Já nessa outra imagem, nós temos o próximo evento que acontece nesse processo inflamatório, que é a fagocitose, ou seja, o momento em que os macrófagos acabam fagocitando, engolindo esses micróbios, esses elementos que estão causando a inflamação. A primeira fase disso é o reconhecimento desses micróbios. Então, aqui tem o reconhecimento, onde tem
a ligação de uma proteína presente lá na membrana dessa bactéria, no exemplo aqui, se ligando a um receptor do fagócito, lá desse macrófago. E aí, depois que teve esse reconhecimento e a fixação dessa partícula que vai ser engolida, acontece o que nós chamamos de imersão ou englobamento. Então, vejam só, a partícula está aqui, ó. Agora tem uma invaginação para que posteriormente essa membrana aqui de uma camada de fosfolipídio se feche para que isso vá para dentro da célula e posteriormente se junte com os lisossomos. E aí, essa partículazinha, vejam só aqui, ó, ela está englobada com uma parte da membrana celular. E aí, posteriormente, nós temos a fusão dos lisossomos, olha aqui que eu coloquei para vocês, junto com essa partícula que está com a bactéria. E aí nós temos o que nós chamamos de fagolisossomo, que tanto o fagossomo, que é a partícula que tem a bactéria, mais o lisossomo se juntam formando esse fagolisossomo. E aí, a partir dessa formação do fagolisossomo, tem o que nós chamamos de degradação enzimática. Então, as enzimas presentes nos lisossomos degradam aquela bactéria que está causando o processo inflamatório. Ok, dado isso, nós chegamos no final desse processo inflamatório. Nós chegamos no que nós chamamos de resultados da inflamação aguda. E aí, nesse caso, nós podemos ter três caminhos. Tanto uma resolução completa, quando acaba aquele processo inflamatório, então eliminamos o que estava causando a inflamação, como também nós podemos ter o reparo pela substituição do tecido conjuntivo. Então, nós temos toda uma perda de tecido naquele local. E aí, nesse caso, quando a gente fala de perda de tecido, nós estamos falando de formação de abscesso. E também, como resultado dessa inflamação aguda, nós temos uma possibilidade em que não tem a cura, ou seja, não cessou aquele processo inflamatório e acaba evoluindo para a inflamação crônica, como nós já falamos anteriormente que seria possível.